Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre este amor de Deus, que nós sabemos que existe. E até eu me lembro no VT da irmã Lisa, ela dizia assim, que é fácil a gente ouvir falar que Deus nos ama, a gente consegue ouvir e entender isso muito bem através das palavras, pela teoria que nós temos a capacidade de compreender. Mas na vida comum, às vezes, os acontecimentos nem sempre favorecem a cada um de nós a perceber isso. Por exemplo, quando a gente tem um momento dentro da família que é difícil de ser suportado, vivenciado, desavença, separação, tantas outras coisas, e a gente começa a se perguntar, será que Deus de fato ele existe? Será que Deus permite isso na minha vida porque me ama? Como é que alguém pode permitir alguma coisa ruim se ama aquela pessoa? A gente tem que diferenciar muito bem todas essas questões humanas daquilo que é próprio de Deus. Uma fatalidade, por exemplo, que é próprio de um erro humano ou de uma situação humana, a gente não pode atribuir isso a Deus. A gente tem que ter aquela referência assim, Deus vela, Deus protege, mas nós temos que ser consequentes com as atitudes que nós resolvemos tomar nas coisas, na vida. Hoje, por exemplo, quando eu estava vindo de São Paulo para cá, eu até comentei na missa hoje cedo, no final da missa, as pessoas estão numa pressa tão grande para as coisas e a gente tem que vir dirigindo, preocupado com aquela pessoa que está do lado. As pessoas, num lugar onde é 100 quilômetros, as pessoas fazem 140 e você está errado porque você está no lugar onde, segundo elas, você não poderia estar. Então, assim, você está de um lado pressionado por uma pessoa, do outro lado pressionado por outra, e aí você vê que as pessoas, depois de uma situação como essa, se acontece, infelizmente, alguma coisa que nós não gostaríamos que acontecessem, por que é que Deus não olhou por aquela pessoa? Deus olhou sim, claro que olhou, mas ela foi irresponsável naquilo que ela estava fazendo. Por isso é muito importante a gente ter essa diferenciação daquilo que Deus pode realizar por nós ou daquilo que nós mesmos fazemos e às vezes culpamos a Deus. Por isso, a gente sempre tem que ter como referência esse amor. E não adianta a gente querer pensar diferente, é assim mesmo. Deus ama e pronto. Deus coloca na nossa vida aquilo que Ele acha que tem que colocar pelo seu amor, pela sua verdade. Oferece a cada um de nós tantas coisas bonitas, tantas coisas boas, tanta força para superar algumas dificuldades na nossa vida. Então, a gente tem que começar a pensar um pouco nisso. Como é que a gente pode viver esse amor de Deus, né? Deus... É possível ter esse amor de Deus nas dificuldades que nós enfrentamos? Claro que é. Nós temos muitos testemunhos. A novena das mãos ensanguentadas, por exemplo, ela é a referência disso para nós hoje. A referência, é claro, do amor de Deus é a sua palavra, é a Eucaristia, que nós comungamos, o corpo e sangue de Jesus. Mas, em nível devocional, quantas graças, quantos testemunhos nós temos através da novena das mãos ensanguentadas. Ou seja, isso é para nós a maneira como nós podemos entender esse amor de Deus por cada um de nós. Agora, quando nós falamos de amor humano, não é? Aquelas pessoas, por exemplo, que se conhecem, se amam, se casam, vivem plenamente esse amor. É um amor que pode ser de fato verdadeiro. Há limite nesse tipo de amor. O amor de fato suporta todas as coisas. São Paulo, ele é um grande mestre em nos fazer pensar e refletir sobre isso. E ele diz isso muito claramente numa das suas cartas. O amor tudo suporta, o amor é paciente, o amor é compassivo, o amor suporta tudo aquilo que vem do outro ser humano, porque de Deus, obviamente, ele não coloca nenhum fardo sobre cada um de nós. Por isso eu gostaria de convidar você a assistir comigo um VT que fala justamente disso. E como motivação é isto. O amor de fato, tudo suporta? Acompanhe comigo. Se há amor na família, se há um alicerce que é construindo com Deus na família, eu acho que, porque o amor é doar, é ter boa vontade. Então, se tem isso de ambos os lados, do marido e da mulher, da mãe e do pai, os filhos vão crescendo nesse alicerce. Então, eu acho que o amor suporta muita coisa, o amor constrói muita coisa, entendeu? Então, eu acho que supera tudo. Quando se tem amor, quando se tem respeito e a gente se dedica, né, a esse casamento, aos filhos, tem essa disponibilidade, né, de amar de verdade, eu acho que suporta tudo, sim. Só amor consegue vencer todas as barreiras, porque se não tiver amor, no primeiro tropeção, você já cai por terra. Eu acho que realmente o amor é a base de tudo. É pelo amor
que a gente vai construindo a nossa vida matrimonial. E se não houver amor, a casa cai, né? Como a gente não tem aquela base. Então, na primeira ventania, no primeiro temporal, né? Aquilo cai. Mas a base estando alicerçada, né? No amor, o nosso casamento estando alicerçado no amor, tudo supera, tudo suporta. E você, o que pensa disso? O amor de fato tudo suporta? Você tem uma resposta para isso? As experiências que você faz de amor, sendo em relação a Deus, em relação a outra pessoa, você acha que ele suporta todos os acontecimentos, tudo aquilo que está por vir ou aquilo que está acontecendo? Eu particularmente acredito nisso sim. É claro que cada pessoa tem uma resposta, uma maneira de perceber isto, e claro, aqui não nos cabe o juízo de dizer, olha, se você pensa o contrário, você está errado. É claro que não. Mas eu tenho, por aquilo que, dessa pouca experiência de vida que eu tenho, eu acredito que o amor tudo suporta sim. A gente, quando vivencia esse amor, principalmente quando você coloca ele em Deus, você consegue viver a situação que você está vivendo, não fugir do sofrimento, não fugir da dificuldade, mas você consegue encontrar sempre maneiras de superar aquela situação em que você está vivendo. Por exemplo, quando o casal está em crise ou quando as amizades estão em crise, quando dentro da comunidade os trabalhos estão em crise, os trabalhos pastorais, quando as pessoas não conseguem se relacionar mais, se existe o mínimo de amor naquele trabalho que você está fazendo, você consegue encontrar uma solução, até mesmo diante da pessoa com a qual você não se relaciona tão bem, ou você não tem boas maneiras de estar com aquela pessoa, ou boa vontade de estar com aquela pessoa. Por isso, na minha resposta, dentro dessa provocação que nós fazemos, eu acho sim. O amor, ele tudo suporta porque ele parte da referência de Deus. E se nós acharmos que Deus, que é pleno amor, não consegue colocar na nossa vida aquilo que nos faz vencer as dificuldades, que Deus é esse? Que Deus é esse que oferece um amor que é aos pedaços? Eu não acredito muito nisso. É a mesma coisa, eu diria para você, em relação ao perdão. A gente tem aquela mania de achar que Deus não perdoa ou que Deus perdoa com reservas. Não existe isso. A gente não pode ficar com essa preocupação, porque senão a gente mistura essa imagem de Deus. E eu tenho muita bronca com isso, porque às vezes nós transferimos para Deus aquilo que é nosso. E a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que transferir, tirar de Deus para nós, para a nossa vida. E da mesma forma como Deus não nos ofereceria um amor capenga para a gente oferecer para outra pessoa, Ele também, da mesma maneira, não oferece um perdão pequeno demais. Por isso, a intensidade com que nós vivemos essas coisas é o que vai determinar esse nosso não só relacionamento com Deus, mas com as outras pessoas também. Por isso, sim, na minha concepção, o amor tudo suporta. E para você, isso é verdade? Ligue para nós então, se você quiser participar, oferecendo a sua resposta, o seu pedido de oração, 0 operadora 19 3871 9620, ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. E assim a gente vai poder até mesmo continuar o nosso bate-papo sobre isso. O amor de Deus, o amor tudo suporta? O que você pensa sobre isso? Muito bem, nós temos agora no nosso programa, lembra que a gente sempre fala da participação dos nossos irmãos e irmãs, não só a participação por telefone com pedido de oração, mas também aquelas participações com as cartas, colocando as graças que alcançam. E nós temos aqui, eu gostaria de ler, desculpa passar aqui assim, duas cartas que são muito importantes para não só aquela pessoa que está em casa, mas também para todos nós que, de uma maneira ou de outra, temos como referência esse amor de Deus. E essas duas cartas foram escolhidas justamente pelo seu testemunho. É claro que nós recebemos aqui muitas cartas ao longo do dia, muitas. Parece-me que em torno de 1.000, 1.500 cartas que nós recebemos. Ou seja, é um volume muito grande. E tem um grupo de pessoas no departamento de sócio, falar nisso, um grande abraço para vocês aí do departamento de sócio, dos sócios, que leem cada carta, eu diria assim, contemplam a verdade de cada uma delas. E por isso nós temos duas aqui. Uma é lá de Cerqueira César, no interior de São Paulo, a Benedita da Silva, Maria Benedita da Silva. E ela diz assim: querido Padre Eduardo, venho por meio desta carta agradecer primeiramente as mãos ensanguentadas de Jesus, depois ao Senhor, por nos ter dado essa linda novena
por uma graça muito linda, pois eu, Maria Benedita, estava com 3 filhos desempregados. E graças à maravilhosa novena, hoje já estão os 3 trabalhando e graças a Deus Pai. Veja só, Maria Benedita ela fez 2 referências muito importantes aqui. E eu gostaria de trabalhar justamente isso. Primeiro, ela não agradece ao Padre Eduardo. Primeiro, ela faz a sua prece a Deus, dizendo, olha, graças à novena, graças à intercessão que cada um pela sua oração faz, graças à novena eu recebi de Deus esta grande graça, de ter os filhos empregados, porque de fato o desemprego ele é muito difícil e muito triste para todos nós. E depois ela agradece ao Padre Eduardo, que foi um instrumento dessa novena. E eu gostaria de lembrar o seguinte, todos nós podemos ser este instrumento de Deus, principalmente em relação a esse amor. Nós somos instrumentos de Deus quando nós acreditamos naquilo que é referência de Deus na nossa vida, ou seja, sou criatura amada por Deus e posso viver isso de maneira muito plena na vida da outra pessoa. Então nunca se esqueça disso, você é também instrumento de Deus na vida das outras pessoas. A outra carta que nós temos aqui, ela é do Joaquim Barbosa Neto, ele é de São Paulo, capital, isso mesmo, de São Paulo, capital, lá na Vila Guilherme, e ele diz assim, querido Padre Eduardo, estou escrevendo esta carta para agradecer uma graça alcançada também das mãos ensanguentadas de Jesus. Meu filho estava com dificuldade de receber uma indenização, pois afirma que ele trabalhava, mandou ele embora, demitiu, e estava demorando muito para que ele recebesse essa indenização. Foi aí que eu fiz a novena das mãos ensanguentadas e ele, claro, recebeu todos os seus direitos pela graça e pela proteção de Deus. Então ele, Joaquim Barbosa, agradece a Deus por esta graça alcançada. Olha só, muitas pessoas têm dificuldade de acreditar nessa questão das bênçãos e das curas ou das graças que os outros recebem. A gente nunca pode duvidar da ação de Deus na vida de ninguém, não nos compete isso. A gente não pode dizer assim, olha, aquela pessoa não recebeu, isso aí é uma invenção, apesar de muitas pessoas fazerem isso. Graças, elas são vividas na subjetividade, na intensidade do coração de cada pessoa. E cada um faz essa experiência de uma maneira diferente. Eu não posso querer que alguém faça a mesma experiência que eu faço da graça de Deus, senão eu estou manipulando essa vontade de Deus. Por isso, a gente sempre tem que buscar como referência esse amor de Deus que é tudo na nossa vida e que nos faz, de uma maneira ou de outra, viver intensamente isto. Por isso, vamos, de uma maneira muito importante hoje, entender que essa graça de Deus, ela vai ser sempre referência para mim, do meu jeito como eu puder vivenciar. Então não fique achando que aquela outra pessoa recebe mais do que você, que a outra pessoa recebe menos, que você é menos ou mais privilegiado do que o outro. Quando se trata de graça de Deus, como nós ouvimos lemos nessas 2 cartas, não depende de nós. Graça é de Deus e não nossa. Nós podemos ser testemunhos, obviamente, mas nós não podemos manipular esse sentimento aqui, tá bom? Nós temos alguns pedidos de oração que eu gostaria de trazer, mas antes desses pedidos de oração, eu gostaria de fazer para você, lembrar a você, dos 4 evangelhos que nós temos. Por que eu gostaria de falar dele? Esses 4 evangelhos, eles são um presente de Deus para nós. A motivação é para que nós tenhamos na nossa bolsa, de uma maneira muito fácil para ser lido, na nossa bolsa, próximo de nós, porque a formatação, você vê no seu vídeo, ela é pequena, o formato é pequeno. Você pode, ao longo do dia, no momento em que você estiver rezando, ter como referência esses 4 evangelhos. Às vezes você está no ônibus, no metrô, se está parado em algum lugar, numa fila de banco, numa fila, onde for. Leia alguma passagem, não fique só tomando a palavra a seu bel prazer, mas tenha como referência algum versículo do Evangelho e leia. Então, como dica de hoje, esses 4 evangelhos. Quer adquirir? Ligue para nós, 0 operadora 19 38 719600. Ou então, você tem o acesso à internet muito fácil, rs21.com.br, vai lá e você vai conhecer outros produtos também que estão na nossa Dica 21. Então, essa é a nossa dica de hoje, os 4 evangelhos. Muito bem, nós temos alguns pedidos de oração aqui, alguns e-mails que a gente vai tentar ler agora.
Lembrando que você também pode, pelo telefone que aparece no seu vídeo, fazer também os seus pedidos de oração. Como fez, por exemplo, a Maria Carvalho Silva, ela é de Poções, lá na Bahia. Ela pede proteção pela filha dela, Bianca Gonçalves, por sua viagem e também por toda a sua família. A Maria Aparecida Quirino, ela é de Cosmópolis, no interior de São Paulo, pede oração pelo casal Maria Aparecida e Sérgio, pela sua filha Luciana, que se encontra grávida, e também por outras intenções que ela apresenta aqui no vídeo. A Jacira de Paula Alves, ela é de Lavras, lá em Minas Gerais. Ela pede por Paulo de Tássio Siqueira, pela compra de uma mercearia, pede pelo seu filho e também por tantos outros pedidos que ela apresenta aqui. A Inês Souza de Queiroz, também de Cosmópolis, no interior de São Paulo, pede pela saúde do casal Inês Edgar e pelo seu filho que vai fazer uma viagem pela saúde de Ellen. Também lá de Barra do Choca, lá na Bahia, espero que seja isso mesmo. João Cândido Nascimento Filho, ele pede oração por toda a sua família, ele coloca vários pedidos de oração aqui e a gente, claro, coloca esses pedidos aqui. Ele até faz uma referência aqui que eu achei muito importante e gostaria até de ler. Ele diz que se sente muito amado por Deus, pela forma quando me sinto caído e errado, eu encontro alguém que me mostra com carinho o amor de Deus, como o pai que acolhe o filho pródigo que nós vimos aqui no VT, que nós apresentamos no início do programa. Veja bem como esse nosso irmão, o João Cândido, lá da Bahia, ele apresenta esse encontro com Deus. Ele diz assim, alguém que me mostra, ele frisa com o adjetivo, com carinho, esse amor de Deus. Que bom, que Deus abençoe a sua vida e continue te dando discernimento para essa percepção sobre a presença de Deus na sua vida, viu, seu João? Que Deus te abençoe. A Carolina Helena Martins Possebon, ela é de Piracicaba, interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pela cura das suas enfermidades físicas e tantos outros pedidos também que são apresentados aqui. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre esses pedidos de oração que nós temos, algumas coisas que são muito importantes para nós sobre essa temática de hoje, reflexão do amor de Deus, aliás, o amor que Deus tem por cada um de nós. E depois, claro, vamos ler esses outros pedidos de oração. Mas vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente já volta. É um instante só. Até mais.